noite, irmãos. Peço que os irmãos abram as Bíblias no texto que a gente vai meditar hoje. Texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 25. Carta de Paulo aí aos irmãos lá de Roma. E eu vou ler aqui do capítulo 8, do versículo 18 até o verso 25. Peço que os irmãos acompanhem a minha leitura. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar. Senhor, abençoa essa mensagem, que o Seu Santo Espírito nos dê a compreensão necessária, nos dê o entendimento das palavras da Escritura. Que eu seja um instrumento nas Tuas mãos e que as palavras proferidas hoje abençoem a nossa Igreja Batista da Graça. Nós oramos no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Irmãos, quando eu recebi esse desafio, e para mim é um desafio estar aqui, e eu respeito muito os pastores aqui da igreja, e todos os irmãos que já pregaram aqui tinham muita experiência, e eu não tenho nenhuma experiência com isso. Eu já dei aula para criança, então eu me sinto confortável dando aula, mas para mim isso aqui é um desafio real. E quando eu recebi esse convite, eu achei que era uma oportunidade ainda de servir a igreja com essa mensagem, ainda que precária. Então eu peço já desculpa para os irmãos, mas que o Senhor nos abençoe e que faça sentido para todos nós. E o primeiro desafio foi escolher o tema, porque, não sei se os irmãos sabem, não me deram um tema. E aí veio o desafio e fala, pode escolher o tema. Eu falei, mas como assim? Por onde eu começo? E aí eu comecei pela Bíblia, procurando, pensando, é um bom caminho para começar. E aí eu decidi o tema, conversei um pouco com a minha esposa, o que você acha desse tema? E aí cheguei nessa carta de Paulo, estava estudando para uma aula da EBD, e aí eu falei, eu acho que vai ser esse texto aqui, de lá para cá eu tenho meditado um pouco nesse texto, e aí decidi compartilhar com os irmãos essa mensagem. Para iniciar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas cenas de um filme, tá? E eu vou narrar as cenas. Eu peço que os irmãos prestem atenção para que o nosso imaginário consiga construir o filme na cabeça de vocês, aí o cenário, tá? Eu adianto que não é um filme romântico, também não é uma comédia, acho que para mim seria mais estilo comédia, mas eu não escolhi uma comédia. Então, não sei se posso dizer que seria um filme trágico, tá? Mas é um filme um pouco realista, tá? Não é a história do Haru, mas é um filme que se passa num cenário de guerra, num cenário de dor, de tristeza. E ali havia um soldado, Havia um soldado, e o soldado estava ferido, estava sozinho, e estava no chão, tá? Ele estava cansado, e tudo ao seu redor estava destruído. Por conta dos ferimentos que ele apresentava, ele não tinha força para se levantar e fugir daquele lugar. E na direção dele vinha um tanque do exército inimigo. Então,
vão percebendo aí a situação que aquele camarada estava. Uma situação bem crítica. Eu gostaria de convidar os irmãos a pensar um pouquinho naquele soldado, o que poderia estar passando pela cabeça dele ali naquele momento, sem ninguém do lado dele, sem ninguém para auxiliar ele, para ajudar a colocar a mão no ombro dele e seguir adiante. O que é que ele poderia estar pensando? E se fosse você? Agora vamos imaginar, você está naquela situação do soldado. Sou eu agora o soldado. O que é que eu estaria pensando, né? A gente está numa igreja, eu acredito que a maioria dos irmãos ia estar pensando aí no versículo que decorou na última semana, estaria lembrando de algum louvor, estaria lembrando de algum salmo que leu. Mas aquele soldado, o que deixa, assim, o filme não é cristão, não deixa claro, ele não mostra em nenhum momento ele fazendo uma oração, né, ao contrário da gente que estaria ali orando fervorosamente. E nenhuma passagem bíblica ele recita naquele momento. Então, voltando, ele está sozinho e vem um tanque na direção dele. Vou seguir agora para a próxima cena. Agora ele ouve um som de um avião. Um som, ele está no chão. E de repente uma explosão. Aquele tanque que vinha na direção dele foi detonado pelo avião que ia passando. E ele olha e já vem uma tropa aliada se aproximando dele. E em seguida já chega um médico e começa a prestar o socorro. E ali ele é resgatado, né? E para quem ficou curioso, o nome desse filme é O Resgate do Soldado Ryan. Eu acho que alguns já conhecem. E eu pensei nesse filme por dois motivos, que são os que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. E o primeiro é realmente em relação ao sofrimento. O sofrimento que a gente vê e que a gente leu aqui no primeiro verso aqui da carta de Paulo aos Romanos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Eu pensei num cenário e imaginei o sofrimento que a angústia que aquele soldado estava passando antes do resgate, tá? Dele não ter forças para fugir daquele inimigo que vinha na direção dele. Mas ele esperou e aí o resgate apareceu, né? Essa era a situação. Mas aí você pode estar pensando, mas é só um filme, Alan. Você está trazendo um sofrimento que na tela do cinema, tal, isso não me afeta, né? Eu pensei um pouco diferente. Eu pensei que assim, eu trouxe essa ilustração, porque apesar de ser um filme, hoje quem vai no cinema, quem assiste filme ou quem ouviu a história do Haru, você consegue sentir o sofrimento por conta da realidade que é apresentada ali. E eu lembrei que hoje e recentemente a igreja vem orando muito, porque hoje a gente tem passado por um cenário de guerra. Não tão próximo, mas tem irmãos sofrendo de verdade lá naquele conflito que nós temos orado para que acabe, para que Deus tenha misericórdia daquele povo lá da Rússia e da Ucrânia. Então, é um cenário real de dor e de sofrimento. Apesar de que eu trouxe um exemplo de um filme, esse cenário é real. E o sofrimento na guerra, ele é um sofrimento muito duro, muito real. E o que a gente encontra aqui em Paulo é que, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz que ele tem por certo que os nossos sofrimentos atuais, os nossos sofrimentos, não podem nem sequer ser comparados com a glória que será revelada em nós. O nós aqui são os crentes, os eleitos, antes da fundação do mundo. E Paulo ele está afirmando, ele não está colocando em questão, ele está fazendo uma afirmação. Ele está afirmando que não se pode nem comparar. E aí eu vou fazer um parênteses, eu acho que eu nem precisava, mas quem era Paulo e a autoridade que tinha Paulo para poder falar isso aqui, né? Quem não conhece a história de Paulo, como foi a sua conversão, quem era Paulo antes, né, de ser discípulo de Jesus, eu acho que vale a pena vocês lerem o processo de conversão de Paulo ali em Atos 9, talvez um pouquinho da perseguição que os crentes ali do começo do primeiro século já sofriam. Né? Então, já era um cenário que os crentes já estavam passando, certamente, por sofrimento, por perseguição, e Paulo saiu de um lado e foi para o outro. Né? Agora ele é discípulo de Jesus, e agora
Jesus é o sentido da vida de Paulo. Jesus, a partir do momento que Paulo foi resgatado, passou a ser o sentido da vida de Paulo. Paulo viveu para isso. E ele escreveu muitas cartas, e ele tem muita autoridade quando ele fala que os nossos sofrimentos nem podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Paulo afirma que por pior que seja o sofrimento, por pior que seja a dor, por isso que eu trouxe um cenário de guerra, porque eu imaginei que é o pior sofrimento que alguém pode passar. Ou a provação que você esteja passando, ela nem pode ser comparada com a glória que está por vir. E aí, quando eu li isso, eu fiquei tentando fazer a comparação. Não tem como. Eu fiquei ali tentando encontrar uma comparação para ilustrar. Mas ele fala que não dá para comparar. Mas eu fiquei tentando comparar. E aí, eu pensei numa ilustração, né? Eu pensei que, sabe aquele pequeno espinho que espeta você? E aí que te incomoda naquele momento, mas em seguida você tira, e depois você nem lembra direito onde ele te espetou? Ele já sumiu, e você fala, se você for mostrar para alguém, me espetou, mas virou isso, aquele sofrimento que você tinha, virou nada, você nem vai lembrar dele, tamanha é a glória. E, pelo que Paulo diz, né, vou voltar, não dá para comparar. Por que não dá para comparar? Por que eu entendi depois o que Paulo estava falando, né? Eu fiquei teimando com Paulo aqui, tentando achar uma comparação, mas ele falou, não dá para comparar. Não dá para comparar, e aí eu entendi, porque a minha limitação intelectual, eu ia falar nossa, mas eu vou me colocar como a minha limitação. Ela não permite que eu tenha uma compreensão dessa grandeza da glória de Deus. Essa glória que vai se revelar em nós e que vai refletir em toda a criação, que será então redimida do jugo do pecado. E às vezes eu fico pensando como a criação é incrível, como é maravilhoso tudo que a gente observa. Os astros, a natureza, o céu, tudo tão maravilhoso que é difícil a gente imaginar a grandeza e a glória do nosso Criador. Excede realmente a minha compreensão. Não sei se os irmãos conseguem, mas a minha excede o meu entendimento mesmo. Então, voltando para os sofrimentos aqui que Paulo fala, muitas vezes os nossos sofrimentos eles são realmente grandes. E eles são gigantes. Passamos todos, sem dúvida nenhuma, por dificuldades e momentos complicados em nossas vidas, e disso eu não tenho dúvida. Mas Paulo fala mais sobre isso. Vamos pensar um pouquinho o que é que Paulo fala também sobre provações, tribulações, sofrimentos que o ser humano vai enfrentar e que enfrenta. Paulo, em outra carta, ele fala que os irmãos em Cristo devem considerar como um motivo de alegria o passar por provações. Não entendam que Paulo está falando aqui que é motivo para dar risada, motivo para ficar sorrindo à toa. Porque na continuação dessa frase, lá na carta de Tiago, no capítulo 1, ele fala que as provações elas produzem uma confirmação da nossa fé. Talvez a confirmação da nossa fé, para a gente compreender, seria como um calo na mão de quem trabalha com ferramenta manual. A maioria de nós nem sabe mais o que é trabalhar com ferramenta manual, mas o Valdir, de vez em quando, usa, né, Valdir? E eu tenho certeza que qualquer um aqui, alguns minutinhos com a enxada na mão, já vai descobrir como que aparecem os calos. Não é mágica, tá? E a nossa fé, ela vai sendo, ao passar das provações, a gente vai ficando calejado. É como aquela mão trabalhando com a enxada. A gente vai ficando calejado. E a nossa fé sendo provada, vai sendo fortalecida. E são nessas situações de dor, de sofrimento, que nós buscamos ao Senhor. E aí é que a gente se aproxima do Senhor. E talvez numa próxima vez, a gente já vai saber aonde buscar esse auxílio, aonde encontrar esse conforto, aonde encontrar o consolo. Muitos salmos como esse que o Vinícius leu, representam o Senhor dessa forma. No Salmo 46, palavras ali dos filhos de Corá, diz que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Ele é o socorro nas adversidades. E quem já encontrou esse socorro, esse refúgio, esse abrigo, não deve se esquecer, ou pelo menos vai ficar mais fácil de lembrar
numa próxima tempestade que a pessoa estiver passando. Aquele problema, aquela situação que você enfrentou, que parecia difícil, parecia gigante, parecia que ia te engolir. Mas depois que você solucionou, você realmente aprendeu alguma coisa, você aprendeu como resolver. Então agora, se surgir novamente, quem sabe até você vai conseguir ajudar alguém que esteja passando por aquela situação ou por uma situação parecida. Realmente nessas horas, irmãos, de dor, nós, os crentes pelo menos, quem não é crente fica perdido, mas os crentes, eles podem ali buscar o auxílio do Senhor. Acho que o pastor Justo já falou isso, que ele trabalha em hospital e visita, né? Mas até o ateu, na hora do socorro, gritar, ai meu Deus. Isso é uma realidade. Porque na hora do sufoco, a gente tem a tendência de buscar ao Senhor. E esse foi o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos. É que as adversidades, elas virão. A dor e o sofrer em algum momento chega na vida do crente. E às vezes pode nos pegar desprevenidos. O cristão, ele sabe, ele precisa saber que ele tem um refúgio seguro para buscar. E não é um refúgio qualquer, é um refúgio seguro, eu posso dizer até que é um bunker. É aquele refúgio mais completo que possa existir. É o refúgio que a gente encontra aqui na palavra de Deus. É o refúgio que é presente na vida do cristão através do Senhor. E o nosso Senhor, ele é o nosso auxílio durante as tribulações. E o Senhor não nos abandona. E eu queria agora voltar para o texto de Paulo. Porque Paulo, ele não deixa a gente só com essa situação de que vai haver o sofrimento. Ele vai um pouco além. Ele diz que o sofrimento não pode ser comparado com a glória a ser revelada, né? Então, algo que vai acontecer ainda. E aqui também eu quero deixar claro que cai por terra já qualquer pensamento que não pode haver sofrimento na vida de um cristão. Vai haver o sofrimento, mas existe uma esperança. O sofrimento da vida presente não é nada se comparado com a esperança da glória futura que nós receberemos em breve. Vamos ler mais uma vez aqui o texto, para a gente ver a continuação do que Paulo fala. Eu vou ler de novo do 18 até o 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aqui nesse finalzinho desse trecho que a gente leu, eu acho que é o momento de vida do cristão que a gente se encontra agora. É o momento de aguardar com paciência. E nós estamos aguardando com paciência. Mas aí vocês podem me perguntar o que a gente está aguardando, né? O que a gente está aguardando, esperando? Estamos aguardando aqui, pacientes, às vezes nem tão pacientes, pelo dia do retorno triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. E ao contrário daquele famoso ditado que diz que a esperança é a última que morre, e eu vou pedir licença aqui para reformar o ditado, porque nós gostamos de reformar as coisas. E o ditado vai ficar assim agora. A nossa esperança, a esperança do cristão, ela não morre. A esperança do cristão não morre.
Porque a esperança do cristão venceu a morte. A nossa esperança ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, está governando toda a criação, assentado à direita de Deus Pai. E a nossa esperança é essa, que ele virá muito em breve para nos resgatar. E ele vai restaurar toda a criação para o louvor da sua glória. Toda a criação que hoje geme, que hoje aguarda ansiosa, a gente entende que a criação também sofre desde o pecado lá, né? A criação também paga um preço, toda a criação. E a criação, como a gente acabou de ler, ela também aguarda ansiosa por essa restauração que vai se dar no retorno triunfal do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não tenho dúvida que vai ser triunfal o retorno de Jesus. E a nossa esperança está viva. Ele vive e nós podemos crer que ele virá. E a nossa esperança não morre, meus irmãos. E eu já estou caminhando para o final. Vai ser uma mensagem hoje breve. Mas eu gostaria de lembrar um filósofo que viveu no final, aí no meio do século XIX, trazer um contexto dele para vocês, era o Friedrich Nietzsche, filósofo alemão. E ele ficou famoso principalmente pelas suas críticas às religiões. O pensamento de Nietzsche ficou famoso e chegou até nós, até hoje, pelas suas críticas principalmente às religiões. Ele criticava todas, mas ele tinha uma crítica especial às religiões cristãs. E em um dos seus livros, que eu até tinha em casa, acho que a minha esposa já jogou fora, ficou a frase mais famosa dele, ficou conhecida, que é Deus está morto. Acredito que todos os irmãos já ouviram falar essa frase. É desse filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Então, para Nietzsche, no pensamento de Nietzsche, na ideia que ele defendia, Deus está morto. Deus, o Criador, abandonou a sua criação, abandonou o homem à sua própria sorte, deu as costas para o homem. Então, acabou a esperança. Não tem mais esperança para Nietzsche, para quem segue a sua filosofia. Se Deus está morto, irmãos, não existe mais esperança. Acabou. Não tem mais para que a gente está se reunindo aqui. Mas, eu vou falar para vocês uma coisa. No ano de 1900, Nietzsche morreu. E ao que tudo indica, ele não teve esse encontro íntimo e verdadeiro com o nosso Deus. Ele falava de algo que ele não conhecia, de algo que ele nem experimentou. Então, ele nunca poderia falar da esperança do cristão, porque ele não experimentou essa esperança. Então, para nós que acreditamos nisso, é o pensamento de Nietzsche, as ideias dele é que estão mortas e que não fazem o menor sentido. Não tem nenhum valor. O nosso Deus está vivo e a sua palavra continua diariamente nos alimentando com a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o nosso amigo soldado, lá do começo, o que é que ele ensinou para a gente? O que é que a gente pode tirar, né, de ensinamento de um filme até secular, aí, um Hollywood, blockbuster, sei lá. O que é que a gente pode aprender ali com aquele exemplo que eu trouxe? Ele também não desistiu. Aquele soldado, pelo menos aquele personagem, o que o filme trouxe foi que ele não desistiu. Em cenários semelhantes àquele, seria muito mais fácil ele ter tirado a própria vida. Mas nesse filme, não. Nesse filme, ele não desistiu, ele aguardou um pouquinho, ele esperou, e o resgate chegou. Eu não sei se ele estava confiante que ia chegar, mas chegou. E aí eu queria considerar agora esses dois pontos. E, de um lado, a gente tem o sofrimento, né, da nossa vida, essa nossa vida real de sofrimento, de dor, de tristeza, que vem e nos visita. E do outro, essa esperança. Dizer que se a gente está muito preso, muito agarrado nesse lado, focado aí nos nossos sofrimentos e nas durezas dessa vida, eu não tenho dúvida que cada um aqui, se a gente parar um pouquinho para conversar, vai ter um desafio para compartilhar. Está passando por algum momento que é
precisa dividir, compartilhar e precisa de oração. E se a gente não buscar o auxílio no Senhor, é impossível para a gente suportar. Basta a gente olhar fora dessas paredes aqui, como é que está a nossa sociedade. Como o pastor também pregou hoje aqui, é alcoolismo, droga, muitos transtornos, depressão, suicídio. Quantos e quantos problemas que as pessoas estão enfrentando hoje. E quem não tem a esperança em Jesus não está perdido. E nós, o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer? Em nenhum momento eu quis passar a ideia de que é simples, ou que é fácil, ou que é tranquilo a gente superar os nossos desafios, tá, irmãos? Eu sei que cada um sabe o tamanho do seu próprio desafio. Mas é possível. A mensagem que eu encontrei aqui é essa mensagem de esperança e que é possível se a gente colocar no Senhor a nossa esperança, se a gente buscar o auxílio nele, se a gente aguardar, se a gente descansar os nossos fardos e aguardar com fé e paciência. E agora eu gostaria de encerrar contando uma história real. Eu comecei com uma ficção, com um filme, e agora eu queria encerrar com uma história real. E é uma história também de batalha, também de luta, também de sofrimento. É uma história de uma mulher que vivia numa terra distante e que num determinado período de sua vida estava sofrendo muito, pois um de seus filhos havia se envolvido com drogas. Ela estava sofrendo muito, pois não queria ver o filho naquela situação, destruindo a própria vida. E aquela senhora que está aqui hoje na IBG é a minha mãe. E o filho que estava trazendo sofrimento para ela sou eu. E se tem algo que eu lembro daquele tempo, é de chegar em casa, muitas vezes de madrugada, e ver minha mãe orando de joelhos, muitas vezes em lágrimas. Mas o nosso Senhor ouviu, mãe, sua oração, ouviu o seu clamor e me resgatou. O Senhor me livrou e Ele me deu um novo sentido para a vida. E foi assim que eu vim parar aqui na IBG também. E eu queria deixar uma palavra para vocês, meus irmãos em Cristo, minhas irmãs. Se você está desanimado, tá? Se você está desanimado com essa vida cheia de dor, de problema, está ansioso ou está impaciente, esperando o retorno de Cristo, tenha fé. Persevere só mais um pouquinho. Persevere nas orações. Não se isole. Venha para a igreja. Busque estar em comunhão com os outros irmãos. Espere só mais um pouquinho e pense na glória, na maravilha que vai ser para nós estarmos na eternidade com Cristo. Só de pensar nisso, você já vai ter um renovo, um ânimo novo para suportar mais alguns rounds nessa batalha que é a nossa vida. E você também, meu irmão, que está aqui hoje, que está ouvindo a nossa mensagem e ainda não conhece esse refúgio, essa fortaleza, não perca mais tempo. Venha rápido, venha correndo para junto de Cristo. Busque ao Senhor verdadeiramente. Se arrependa dos seus pecados. Aceite a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E eu vou encerrar com uma frase que está lá em Apocalipse 22, 20. Jesus diz assim: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos? Pai querido, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor até aqui cumpriu as suas promessas e nós esperamos
o retorno triunfal de Jesus Cristo, como está escrito, nós aguardamos pacientemente para que o Senhor restaure todo o seu povo. Aguardamos a adoção, a nossa adoção como filhos do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa caminhada, que o Senhor renove as nossas esperanças, que o Senhor nos dê força e ânimo para suportar as batalhas que virão. Esteja conosco, sendo o nosso abrigo, sendo a nossa fortaleza. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.